Ar poluído, queimadas, desmatamento, combustíveis fósseis, agropecuária. Dá pra gente relacionar tudo isso? Dá, mas é importante explicar para não acabar misturando muito as coisas, principalmente aqui no Brasil. Eu sou a Mariana Grilli, sou jornalista especializada em agronegócio e eu vim conversar um pouquinho com você sobre transição energética, o que o Brasil está fazendo sobre essa agenda, o que o agronegócio tem a ver com isso. Afinal, eu, você e toda a população tem a ver com isso, porque a gente está falando de crise climática. Eu estou gravando de São Paulo, que foi eleita a capital, a cidade com o pior ar para se respirar do planeta Terra. Isso é estrondoso. E a gente tem nesse ranking capitais como Porto Velho, Rio Branco, que isso mostra pra gente que o ar está caótico no norte do país, no sudeste do país, em todo o país. Mas você pode ser, por exemplo, impactado por notícias, influenciadores, redes sociais em geral, falando que o aquecimento global é culpa dos combustíveis fósseis, do agronegócio, pronto, acabou. E eu acho que isso é uma forma muito rasa da gente tratar esse assunto. Então a ideia aqui é a gente dialogar, sem colocar mais lenha na fogueira, tentando explicar um pouquinho das particularidades do Brasil, que é quando você for conversar, discutir, enfim, sentar no boteco para conversar com a galera, você entende um pouquinho mais da realidade brasileira, pro bem e pro mal, porque não é só notícia ruim, embora seja bem difícil, né? É... Bom, então eu escrevi aqui um texto e eu vou me guiando por ele para a gente ter um pouquinho mais aqui de dados, fontes, como deve ser, não é mesmo? Bom, então vale então começar dizendo que 3/4 dos gases de efeito estufa emitidos no planeta vem da geração de energia, ou seja, petróleo, né, a queima de petróleo para transformar em gasolina, né, a própria queima do carvão, da lenha, como é a realidade em muitos países, muitas comunidades, zonas rurais aqui no Brasil mesmo, isso ainda é uma realidade. Então, 3/4 dos gases poluentes no planeta advém da geração de energia. Aqui no Brasil, isso é diferente. A gente tem uma das maiores matrizes energéticas limpas do mundo. O que faz o Brasil ser o sexto maior poluidor do planeta são os desmatamentos e as queimadas. Então, isso mostra o quanto o Brasil já está fora da curva. Porque enquanto uma galera polui por aí, na maior parte do planeta, para gerar energia, aqui o nosso problema é derrubar floresta, assim, de uma forma, né, bem simples de entender. Quem está falando isso não sou eu, é o Map Biomas, que é esse sistema, essa plataforma que desde 1985 olha, né, mapeia, acompanha todos os anos como que é a cobertura da terra, como que é o uso do território brasileiro. Então, nesses 37 anos, eles mostram que a área ocupada por atividades agropecuárias cresceu de 22% para 33%. Claro, parte do desmatamento a gente sabe que é usado, por exemplo, para urbanização, né? Tinha floresta, agora tem cidade. Mas em 33% do território tinha floresta e agora é usado para agropecuária. E aí eu estou falando agropecuária de uma forma geral, eu não estou falando aqui de um ou outro cultivo, criação agropecuária na sua ampla forma de compreensão. E aí, lembrando que desmatamento é algo permitido por lei. Então, eu estou falando aqui que aliás, eu não estou falando aqui se é legal ou se é ilegal, eu não estou entrando nesse detalhamento. Né? Desmatamento é permitido pelo Código Florestal, pela nossa legislação. É claro que, mediante uma série de critérios, né? Depende de várias coisas, depende do bioma, depende do tamanho da área, depende de uma enormidade de coisas. Então, talvez num outro vídeo eu traga aqui a questão de ser ilegal ou não. O ponto é que, enquanto muitos países queimam petróleo e poluem a atmosfera, aqui, a nossa matriz energética é limpa e o problema está na floresta. Entre 85% e 90% da eletricidade gerada no Brasil provém de matriz energética limpa, fontes renováveis, né? Então, hidrelétricas, energia solar, energia eólica. Esse é um dado trazido pelo Eric Eduardo Rego, que é coordenador do Centro de Inovação e Transição Energética da PoliUSP. Ele falou recentemente num evento do UOL e eu achei interessante trazer esse dado, porque é isso, 90% quase da nossa matriz energética no Brasil é limpa. Isso é muito legal, isso é um fato que faz a gente se orgulhar. O que depõe contra nós mesmos é a questão da derrubada de árvores e das queimadas.
Então tá, né? E daí? E daí que aí a população, ela precisa ficar mais atenta a isso. E repensar e dialogar as formas com que o uso do nosso território está sendo conduzido. Porque se a gente tem uma solução que o planeta inteiro quer, que é essa questão de gerar energia de forma limpa, cara, derrubar floresta, né, fazer queimar, provocar as queimadas, porque a gente tem visto que grande parte delas tem sido provocadas por fatores humanos, né, é muito, assim, contradiz demais o que a agenda climática está pedindo, né? Então, vale a gente, no seu território, na sua cidade, no seu município, como será que o uso da terra está sendo feito? Né? Será que está sendo cumprido o Código Florestal? Será que o governo federal, estadual, municipal está olhando para isso? Né? E mais, será que faz sentido a gente ter desmatamento legal, sendo que tem milhões de hectares aí que não estão sendo usados para nada? O governo federal tem um projeto tem um programa para recuperar 40 milhões de hectares degradados. Isso significa, mais ou menos, 40 milhões de campos de futebol pelo país que não estão sendo usados para nada e que estão emitindo gases poluentes, sendo que eles podem ser recuperados e ter uma utilidade, inclusive produzir alimento para mim, para você. Mas mais do que isso, eu acho que vale a gente também repensar isso, né? Faz sentido ter desmatamento legal? Faz sentido o uso do fogo ainda? Porque isso também está na nossa legislação. Tudo bem, isso foi permitido lá no passado, mas será que hoje, com a emergência climática, com o planeta que temos, faz sentido isso ainda estar na legislação? Se isso for proibido, como que as comunidades tradicionais, ribeirinhas, indígenas, vão controlar o mato? Porque o fogo muitas vezes é para baixar o mato. Eles não vão fazer por mal, mas perde a mão, perde o controle, aí vem vento, aí vem queimada, aí vem seca, extrapola as queimadas. Então, se a gente for proibir enquanto país, quais são as tecnologias, as ferramentas que o poder público vai fornecer para essas comunidades, para essas populações rurais deixarem de queimar? É importante a gente entender esses mecanismos também. E quando a gente fala de transição energética, então, aqui no Brasil é isso. A gente tem o etanol feito de cana-de-açúcar, feito de milho. Será que parte dessas áreas que estão aí inutilizadas não poderiam produzir mais milho, mais cana, para produzir um etanol? E aí, com mais etanol, o preço cai. A gente, né, a gente acaba deixando a gasolina de lado para sempre. Né? Mas como fazer essa produção de milho e de cana de forma sustentável? Precisa ter legislação, precisa ter monitoramento, acompanhamento, assistência técnica. A própria questão do biodiesel, né? O biodiesel é uma realidade, é uma política brasileira. Mas 80% do biodiesel é produzido via soja. Não dá para ser uma soja ilegal ou que tem culpa no cartório de alguma forma. Né? Então, como a gente, enquanto sociedade, vai pedir para o biodiesel ganhar projeção na nossa matriz energética sem que haja um passivo ambiental? Isso é importante da gente discutir em conjunto, em sociedade, porque grande parte dos alimentos que chegam na nossa mesa são feitos via transporte rodoviário, via caminhão, e caminhão usa diesel, e pode usar biodiesel. Então, vê como tudo se encaixa num diálogo que pode ser feito tanto pela cidade quanto pelo campo. Sem contar que a gente está falando de um país que pode produzir hidrogênio verde, biometano, SAF. SAF é o combustível de aviação sustentável. Então, dentro da discussão de transição energética, muito se fala sobre como mudar a matriz energética de grandes embarcações, né? Dos aviões, dos navios. Como que a gente deixa que esses modais logísticos deixem de poluir? E o Brasil tem como fazer isso via macaúba, que é uma planta, uma árvore nativa, DNA nosso, brasileiro, e que pode ser uma solução meio que para o planeta inteiro, sabe? Isso é incrível, mas para isso precisa de incentivo, precisa de política pública, precisa de acompanhamento, monitoramento. Não é só fazer, e vamos sair usando, e vamos sair vendendo. Não é bagunça. E para não ser bagunça, a gente precisa estar de olho. Então, da próxima vez que você for falar sobre
transição energética, ou sobre o problema das queimadas, sobre aquecimento global em geral, você já sabe um pouquinho sobre as particularidades do Brasil. Esse tema é imenso, não dá para trazer tudo aqui num vídeo só, mas se você gostou, se você tem dúvidas, se você tem críticas, comenta, compartilha. É importante a gente começar a falar sobre isso. Então, a ideia aqui é compartilhar um pouco dos meus conhecimentos, saber das dúvidas de vocês, para a gente dialogar e contribuir para um ar melhor, não para o futuro, para hoje mesmo, né? A gente pode respirar melhor hoje mesmo. Eu, pelo menos, não quero esperar tanto tempo assim, e eu acho que você também não. É isso, até um próximo vídeo.